A interpretação de Copenhague. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, do Institute for the Theoretical Physics, em Copenhaga, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a anomalia quântica revelada pelas novas teorias. O trabalho que desenvolveram ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. Até ao momento, essa é a interpretação mais aceite do porquê das partículas quânticas agirem de maneira que o fazem. De acordo com Bohr e Heisenberg, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas encontram-se numa espécie de sopa quântica, sem ter uma localização precisa, até que alguma coisa aconteça e fixe essas possibilidades num determinado local. Essa alguma coisa é a consciência da pessoa, o simples ato de observação. Como o experimento prova, quando olhamos para alguma coisa, como um elétron, o vento através de uma fenda, numa barreira, o próprio ato de observação é o que aparentemente transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo o que vemos é a versão do que nós estivermos focalizando. Figura 6. Na interpretação de Copenhague da realidade quântica, é o foco da nossa consciência que determina qual das muitas possibilidades, A, B, C, D e assim por diante, se tornará real. Pontos a favor. Essa teoria foi extremamente bem sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas como observadas nos experimentos. Pontos contra. A principal crítica a essa teoria, se é que ela assim pode ser considerada, é que ela sugere que o universo somente se manifesta quando alguém ou alguma coisa o observa. Além disso, a interpretação de Copenhague não leva em consideração o fator gravidade. A interpretação dos muitos mundos. Figura 7. Na interpretação dos muitos mundos da realidade quântica, existe um número infinito de possibilidades, A, B, C, D e assim por diante, que já estão ocorrendo. Cada possibilidade existe num universo próprio, não percebido pelas outras possibilidades. De modo semelhante à interpretação de Copenhague, é o foco da consciência que determina qual dessas possibilidades se transformará na nossa realidade. Depois da interpretação de Copenhague, a melhor e mais próxima explicação popular para o comportamento estranho das partículas quânticas foi chamada de interpretação dos muitos mundos dos universos paralelos. Primeiramente proposta em 1957 pelo físico Hugh Everett III, da Princeton University. Essa teoria conquistou tremenda popularidade, tendo sido bastante apoiada porque parece abordar muitos dos aparentes mistérios do mundo quântico. De modo semelhante à interpretação de Copenhague, ela sugere que, num determinado momento genérico, existe um número infinito de possibilidades ocorrendo, e todas elas já existem e estão acontecendo simultaneamente. A diferença entre isso e a interpretação de Copenhague é que, de acordo com a interpretação dos muitos mundos, cada possibilidade acontece no seu próprio espaço e não pode ser vista por outros. Os espaços únicos são chamados de universos alternativos. Supostamente, viajamos ao longo do tempo num universo de uma única possibilidade e de vez em quando fazemos uma dobra quântica na outra possibilidade de um universo diferente. A partir dessa perspectiva, alguém poderia estar vivendo uma vida de doenças e infecções e, mediante uma mudança no foco, repentinamente encontrar-se milagrosamente curado, enquanto o mundo em torno dele não pareceria ser o mesmo de antes. A interpretação de Everett
indica que nós já existimos em cada um desses universos alternativos. Ao levarmos tudo em consideração, poderíamos viver todos os sonhos e cada uma das fantasias que pudéssemos imaginar. Alguns proponentes dessa teoria sugerem até que, quando dormimos à noite, os nossos sonhos nada mais seriam do que o resultado de relaxarmos o foco que nos mantém presos à realidade, o que nos possibilita navegar pelos outros mundos das possibilidades paralelas. De modo semelhante ao dos observadores na interpretação de Copenhague, somente vemos a possibilidade que focalizamos. Esse é o segredo para fixarmos uma possibilidade, em especial em lugar da realidade. Pontos a favor. Essa teoria parece ser capaz de explicar por que nos passam despercebidas muitas possibilidades propostas pela interpretação de Copenhague. Pontos contra. Assim como qualquer outra ideia baseada na teoria quântica, a teoria não pode explicar a força da gravidade. Ainda que possa explicar parte do que vemos no mundo quântico, enquanto não consiga explicar todas as forças da natureza, é uma teoria que não parece completa. Nos últimos anos, uma terceira teoria foi proposta que parece abordar as limitações tanto da interpretação de Copenhague como a interpretação dos muitos mundos. Essa teoria, conhecida como a interpretação Penrose, recebeu o mesmo nome do seu autor, Sir Roger Penrose, professor de matemática na Oxford University. A sua proposição é que a força da gravidade, que a física quântica tantas vezes ignora, na verdade é a grande responsável pela manutenção do universo numa estrutura coesa. A interpretação Penrose. Semelhantemente às propostas das outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades ou probabilidades existem na escala quântica. Entretanto, a sua teoria dá outra explicação para o que ancora uma determinada possibilidade da nossa realidade. Penrose propõe que as possibilidades quânticas de outros domínios sejam uma forma de matéria. Como toda a matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam o seu próprio campo gravitacional. Entretanto, é necessário energia para manter isso, e quanto mais energia a probabilidade exigir, mais instável ela será. Como é impossível sustentar energia suficiente para manter todas as possibilidades ativas para sempre, em algum momento elas vão se colapsar para um estado único, o mais estável dos estados, aquele que percebemos como realidade. Figura 8. Na interpretação de Penrose existem muitas possibilidades, A, B, C, D e assim por diante, que acabam colapsando numa única realidade, simplesmente porque é preciso muita energia para a sustentação de todas indefinidamente. Ainda que todas as possibilidades existam em certo momento, o estado que necessita a mais baixa quantidade de energia é o mais estável e é aquele que vivemos como sendo a nossa realidade. Pontos a favor? O ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade. O único fator que separava as ideias de Einstein das teorias quânticas, e essa força central é trazida para a existência da realidade. Pontos contra. Talvez o ponto fraco da teoria de Penrose, caso possa assim ser considerado, seja o fato dos seus críticos acreditarem que ela pode não ser necessária. Ainda que a teoria quântica seja somente uma teoria, até ao momento ela tem sido 100% bem-sucedida na previsão dos experimentos quânticos. Portanto, já temos uma teoria viável para explicar a realidade. A interpretação de Penrose fornece também isso. Ao mesmo tempo, considera o fator da gravidade, desconsiderado pelas outras teorias. Então, qual é a teoria conclusiva? O físico teórico Michio Kaku, coautor da teoria unificada das supercordas, pode ter sido quem melhor descreveu o dilema da física quântica quando disse: muitas vezes afirma-se que de todas as teorias propostas neste século, a mais tola é a teoria quântica. Alguns dizem que a única coisa de fato estabelecida sobre a teoria quântica é que ela sempre afirma ser inquestionavelmente correta.
Alguma das três teorias prevalecentes explica tanto os eventos anómalos, no domínio bem pequeno da escala subatómica, quanto a razão do mundo funcionar como funciona? O papel de que a matriz divina desempenha ao nos ligar com tudo o que é observado, apesar das limitações naturais de toda a interpretação, mas a melhor possível pelo que vemos no laboratório. É o único fator que bem pode ser o elo que faltava. Ainda que o espectador pareça ser o coringa dos experimentos que produzem resultados inesperados, e se as anomalias não forem realmente anomalias? E se as esquisitices das partículas quânticas forem apenas a maneira normal de a matéria se comportar? Será possível que tudo, da informação que viaja mais rápido do que a velocidade da luz, às duas coisas que existem ao mesmo tempo no mesmo lugar, esteja realmente nos mostrando o nosso potencial e não as nossas limitações? Se assim for, deveremos perguntar a nós mesmos: qual o fator que une todas essas coisas e que evita que experimentemos a mesma realidade aparentemente usufruída pelas partículas quânticas? Nós somos precisamente o fator que falta nas teorias existentes. Especificamente, temos capacidade para criar propositadamente as condições da consciência, pensamentos, sentimentos e crenças, que irão ancorar a possibilidade da nossa escolha na realidade da nossa vida. Isso é o que faz a ciência completar o círculo das antigas tradições espirituais do mundo. Tanto a ciência como o misticismo descrevem a força que conecta todas as coisas, mantendo-as unidas e dando-nos o poder para influenciar o comportamento da matéria e a realidade propriamente dita, simplesmente por meio do modo como percebemos o mundo em torno de nós. A questão é que existe grande variabilidade na importância que as diversas tradições espirituais e principais correntes científicas dão às descobertas do mundo quântico. Pelas razões descritas anteriormente, a grande maioria dos físicos acredita que o comportamento dos elétrons e fótons tem pouco a ver com o modo de vivermos a nossa vida no dia a dia. As tradições antigas, por outro lado, sugerem que é por causa da maneira como as coisas funcionam na escala subatómica que nós podemos mudar o nosso corpo e o nosso mundo. Se isso for verdade, então o que acontece no domínio quântico tem tudo a ver com a nossa vida diária. Como dizia José, o meu amigo nativo americano, no Canyon, não precisamos de máquinas para criar os efeitos milagrosos que presenciamos nas partículas quânticas. Pelo poder da nossa esquecida tecnologia interior, somos capazes de curar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, de exercer a visão remota, de nos conectarmos telepaticamente, de escolhermos a paz e de muito mais coisas ainda. Tudo recai na nossa capacidade de focalizar a consciência, o grande segredo de nossas mais antigas e prezadas tradições.